Voltamos ao vivo com Boa Tarde Sergipe, aqui na TV Atalaia Record TV. E hoje estamos falando sobre problemas na voz. Você pode enviar perguntas para o nosso WhatsApp, que aparece em seu vídeo. Dúvidas sobre rouquidão, câncer de laringe, nódulos, que são problemas que surgem pelo uso excessivo da voz. E tudo mais, pode perguntar. Também estamos falando sobre problemas na fala, gagueira, falar rápido demais, dificuldades para pronunciar as palavras de forma correta. Enquanto você envia suas perguntas para o nosso WhatsApp, eu quero dar um recadinho para você que quer mudar de vida, quer ter a chance de ganhar R$500 mil. Então participe da promoção Mega Premiado para concorrer a essa grana. Você também vai ter a chance de levar o prêmio de R$25 mil. Então não perca tempo, é muito simples. Ligue agora para o 99600-1000 e pronto, você começa a concorrer. Eu vou ficar aqui torcendo. Boa sorte para você. Agora eu volto aqui para nossa sala de visitas do Boa Tarde Sergipe, onde está a nossa fonoaudióloga Aline Fontes, conversando com a gente sobre problemas na voz e problemas na fala. A gente estava falando no bloco anterior sobre rouquidão, né? Um dos motivos que levam a pessoa a ficar rouca é justamente bebida alcoólica, dormir pouco. Quando que a pessoa deve se preocupar se a rouquidão se prolonga por muito tempo? Por mais de 15 dias, eu oriento a Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, de Fonoaudiologia, orienta procurar um otorrinolaringologista para que ele possa fazer um exame de laringe e identificar se tem alguma alteração na prega vocal ou laringe. Entendi. Agora, além dessa questão da rouquidão, porque a rouquidão ela pode sinalizar que algo não vai bem, né? Exatamente. Existem casos em que a pessoa não consegue realmente recuperar a voz e a voz dela se torna rouca, né? Por 1, 2, 3 meses. É possível reverter um caso assim crônico de rouquidão? É possível reverter. Por exemplo, a rouquidão pode ser um sinal de nódulo vocal. E aí, com o exame de laringe, o otorrino vai identificar e fazer esse diagnóstico. Quando o cliente chega ao consultório com esse diagnóstico, a gente vai fazer um tratamento para que essa rouquidão diminua, que esse nódulo se estabilize ou desapareça. Caso esse nódulo estabilize ou desapareça, provavelmente não precisa de cirurgia. Então, a pessoa não precisa se preocupar. Quando a rouquidão desaparece e o nódulo não aumenta de tamanho. Se esse nódulo não regride e aumenta de tamanho, aí o otorrino vai avaliar e identificar se é necessário fazer uma cirurgia. Mas existe sim a possibilidade de diminuir ou até mesmo eliminar a rouquidão com tratamento fonoaudiológico. O importante é não achar que é normal. Exato. E achar que vai ficar assim e que não vai ter problema nenhum. É bom fazer um acompanhamento. Tem mais participação de telespectadores aqui. Boa tarde, Sergipe. Boa tarde. Eu me chamo Tânia, tenho voz trêmula, trabalho com o público e preciso falar bastante. Começo a ficar rouca, descanso um pouco, bebo água, mas algumas vezes acontece de perder por vários dias a voz por completo. E aí, esse quadro? Ela nunca procurou uma fonoaudióloga. O que você diria para ela? Procure um otorrinolaringologista imediatamente, porque o caso de afonia, que é o momento que a gente fica sem a voz, não é normal. Pode estar sinalizando alguma patologia ou até mesmo mostrando que ela está fazendo algum ajuste vocal, alguma forma de falar, fazendo muito esforço, muita força, e aí por isso ela sente cansaço, essa rouquidão. O interessante é procurar um otorrinolaringologista e um fono para conseguir identificar essas causas e aí fazer o tratamento adequado. Sinal de alerta aí. Muito obrigada pela sua participação e boa sorte. Se cuida. Tem mais participação aqui. Boa tarde, me chamo Regina de Siriri. Boa tarde, Regina. Minha filha tem 12 anos. Ela não gaguejava, mas agora ela gagueja e fala muito rápido. Eu preciso de uma orientação. Me ajuda, por favor. Então, ela tem 12 anos? 12 anos. Não gaguejava e começou a gaguejar agora. É interessante identificar as causas dessa gagueira. Se ela está passando por algum momento de ansiedade, vestibular não, que ela tem 12 anos, mas prova na escola, se ela está sofrendo algum bullying, alguma dificuldade na família que ela está acompanhando ou assistindo, identificar se essas causas, se a causa da gagueira é de caráter emocional, se tem algum motivo,
ou psicológico, e aí, com isso daí, a gente consegue pedir para ela falar um pouco mais devagar, articulando, respirar e pedir para a família não ficar ansiosa. Porque a família é o principal, vamos dizer assim, motivo para deixar a pessoa com gagueira mais ansiosa. Porque a família fica ansioso por ver a pessoa não conseguindo falar, tendo muita pausa, muito bloqueio na fala. E ela pode entender isso como uma pressão, né? Isso, exatamente. E caso essa gagueira não desapareça, eu oriento procurar um fonoaudiólogo para identificar se tem como fazer esse tratamento e que ela consiga falar normalmente de forma fluente como antes. Agora eu quero dar um alô para a cidade de Itapuranga, ligadinha aqui no Boa Tarde Sergipe. Tem participação da Ana Cleide. Ana Cleide, muito obrigada pela sua interação conosco pelo WhatsApp. E ela fala: uma criança de 3 anos não fala. O que fazer? Não é normal, né? 3 anos não falar nada. Não é normal. Aos 3 anos a criança já interage, já faz perguntas, já conversa com as pessoas. 3 anos de idade não fala, procura um fonoaudiólogo para identificar e um neuropediatra também. O quanto antes, não espera mais. Procura um fonoaudiólogo o quanto antes. Tem mais participação aqui de telespectadora da Ilma. Ilma, muito obrigada. Boa tarde, me chamo Ilma. Eu gostaria de saber por quê. Quando eu tenho raiva ou contrariedade, eu fico rouca. Raiva e contrariedade são aspectos emocionais. Emocionais. Por que isso acontece? E influencia na voz. Provavelmente no momento de raiva, de ansiedade ou tristeza também, até em momentos de alegria a voz pode falhar, porque o indivíduo ele pode pressionar essa laringe, bloquear essa laringe e aí pode gerar uma rouquidão ou até mesmo uma afonia. Nosso WhatsApp continua aberto para suas participações e no caso de, por exemplo, uma rouquidão que se prolonga e começa a sangrar, tem casos mais graves em que se identifica sangue na laringe, né? Isso, exatamente. Quando lesiona a mucosa da prega vocal, que é uma mucosa bem sensível. Então, nesse caso, se o indivíduo ele identifica esse sangramento, não deve esperar, procurar um otorrinolaringologista para ele fazer esse exame e identificar essa causa do sangramento. Não é normal. Não é normal. Agora, cuidados básicos. Existem alimentos que ajudam, né, na hidratação, como, por exemplo, maçã, mel, beber muita água. Quais são as orientações básicas que os nossos telespectadores poderiam já começar a colocar em prática como uma forma de prevenção? Hidratação. Para quem precisa de uma hidratação imediata, por exemplo, eu indico a água de coco e o Gatorade, porque eles são isotônicos e conseguem fazer essa hidratação de forma imediata no nosso corpo. Quem tem nebulizador, pode utilizar o nebulizador com soro fisiológico para fazer a hidratação direta da região oral, boca e laringe. Então, o uso associado da hidratação com o nebulizador, com a água de coco, o Gatorade, vai potencializar o movimento das pregas vocais e, consequentemente, uma voz melhor. Porque, para a voz sair de forma fluente e saudável, é indicado que todo o corpo esteja hidratado, no caso as pregas vocais também, porque como todo músculo precisa de hidratação. Já tem mais interação aqui com a Cristiane do Bugio, mas antes a gente vai exibir a nossa reportagem do dia. Na segunda-feira teve início a programação da Semana Nacional de Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2017. Todos os anos, a Federação Nacional das APAES, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, realizam eventos para debater e coloca a sociedade em reflexão no dever da igualdade para a inclusão. Acompanhe. O evento, realizado para os 188 assistidos da APAE, marcou o início da programação comemorativa à Semana Nacional da Pessoa com Deficiências Intelectual e Múltipla. Este ano, a semana trouxe como tema de reflexão pessoas com deficiência, direitos, necessidades e realizações. O presidente da APAE destaca que as políticas públicas voltadas para este público apresentaram avanços nos últimos anos, mas ainda não são as ideais. Todos estão recebendo seu tratamento digno, todos estão sendo bem recebidos dentro da escola, todos estão tendo espaço no mercado de trabalho. Então, eu acho que é uma discussão muito grande, mas estamos melhorando. Para a APAE Aracaju, além de celebrar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiências Intelectual e Múltipla, a data também marca os 49 anos da instituição. Para Aracaju é mais do que especial, porque no meio da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, a APAE de Aracaju completa aniversário, onde esse ano está completando 49 anos de existência,
dentro de Aracaju. Então, para esse movimento é muito importante para isso. Pai significa tudo, porque é na onde eu desenvolvo a minha atividade. Eu sou cantor, sou poeta, sou atleta. Eu gosto da paz de tudo. A gente viu aí pessoas com deficiência, com dificuldade na fala também. É importante o acompanhamento ao nascer já, né? A síndrome de Down, por exemplo, é importante ter o acompanhamento, porque a criança com a síndrome, ela tem uma hipotonia em toda a musculatura. Ela é molinha, não consegue sustentar o braço, a perna, depende do nível de alteração. Mas para o fonoaudiólogo, quando um ano mais ou menos de idade, tem que buscar para fazer um acompanhamento para desenvolver a força dessa musculatura, a força de lábio, de língua, tanto para engolir, conseguir mastigar, quanto para falar. Cristiane do Bugio, boa tarde. Ela pergunta assim: meu filho fez 6 anos e ainda troca algumas letras na hora de pronunciar algumas palavras. Ele fala como Cebolinha da Turma da Mônica. Isso é normal? Troca o R pelo L. Troca é bem o R comum. pelo R. É bem comum aparecer crianças com 6 anos, com 8, que ainda troca. E é um tratamento simples, bem fácil de resolver, se a gente consegue ter um apoio da família para reforçar todo o nosso trabalho em casa. Tem algum exercício que ela possa fazer em casa? Tem exercício, sim. Qual é? Tem como explicar, não? Tem alguns exercícios, por exemplo, tentar trabalhar a mobilidade de língua, movimentar a língua rápido, de cima para baixo. Lá, lá. Só que aí com outros fonemas, por exemplo, padá, 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 padá. Se você conseguir falar esse padá bem rápido, em algum momento vai aparecer pra. Entendi. São exercícios para força e mobilidade de língua e a gente consegue adquirir esse fonema. Jane Selma também está interagindo com a gente aqui pelo WhatsApp. Ela conta que tem um filho de 8 aninhos e que ele é gago. Então, ela precisa de um acompanhamento. Precisa de um acompanhamento, de um fonoaudiólogo. 8 anos, ainda está na fase de desenvolvimento, e então a gente consegue bons ganhos. Dá tempo, então, se ela procurar quanto antes melhor, né? Para poder modificar, amenizar, né, a gagueira. Amenizar, diminuir, exatamente. Tem também a Nathalie, da Farolândia. Minha filha não fala o R. Ao contrário, ela não troca o R pelo L ou vice-versa. Ela não fala o R. Tem como fazer exercícios em casa para ela aprender a falar? Me ajude. Oriento procurar um fonoaudiólogo também. E o mesmo exercício que eu falei para outra pessoa que troca o R pelo L, também a gente consegue fazer ele com a criança que não produz o R, que não tem essa vibração de Brasil, prato. Então, esse exercício com a língua para cima, com a língua para baixo, articulando bem a fala também já ajuda, né? Ajuda. E o tratamento rápido, bem rápido, e é bem fácil de ser resolvido. Quando a criança é levada justamente com essa idade, aí tem como resolver, né? Tem como resolver. Mas se não levar, ele pode ficar um adulto assim? Pode. E por isso o muito adulto cuidado. que fala gaga, em vez de falar arara. Olha aí, muito cuidado. Vamos correr então logo atrás do prejuízo. A gente agradece muito a sua participação aqui com a gente, passar esse pedaço de tarde com a gente. Obrigada a vocês. Muito obrigada a vocês que interagiram comigo pelo WhatsApp durante todo o programa. Espero vocês às 2h30 da tarde, amanhã ao vivo. E se você gosta das roupas que eu uso aqui no programa, são da loja My Place no Shopping Rio Mar, aqui em Aracaju. Passa lá e dá uma conferida. Obrigada também ao Exuberância Centro de Beleza, que cuida dos cuidados com a beleza aqui no programa. E lembre sempre de seguir o Instagram do Boa Tarde Sergipe. Segue lá o Instagram do Boa Tarde Sergipe. Tem também o meu Instagram, @TamíresFrance. E você pode assistir algumas horas depois o nosso programa pelo YouTube. Então, se você perdeu, vai lá. Ou se alguém ficou sabendo, te comunicou, você pegou o programa no finalzinho, vai lá, corre e assiste. Espero você amanhã ao vivo às 2h30 da tarde. Tchau, tchau.